nossa segunda live da Ven Week. E hoje essa live tá super especial. E a gente vai ter a presença da Alicia Kessia. A Alicia é ginecologista obstétrica e nós vamos conversar um pouquinho sobre outras causas de dor pélvica, que podem ser as varizes pélvicas. E também vamos aproveitar ela, né, pra gente poder tirar todas as nossas dúvidas, conversar um pouquinho, tá? Vou esperando vocês irem entrando aqui e já vou chamando a Alicia também. Assim que ela entrar, ela já vai me dar um alô aqui e aí a gente já começa a live, tá bom? Só para apresentar a Alicia, ela é graduada pela Universidade Federal do Maranhão, né? Ela foi minha veterana na faculdade, a gente fez a mesma faculdade, fez residência de ginecologia e obstetrícia no HU e fez ela é graduada em reprodução humana no Instituto Serpentiário de USP. Então, uma super referência aqui que vai vir conversar com a gente sobre outras causas de dores pélvicas, né? Eu abri a caixinha semana passada e eu vi que vocês mandaram várias perguntas super interessantes, né? Porque a gente às vezes não sabe que a ginecologia e a obstetrícia ela pode vir e se relacionar com a vascular também, que existe causa vascular de dor pélvica. Vi que a Fanilda entrou e quem sabe mais do que investigar varizes pélvicas do que a professora Fanilda, que é referência nacional, né, e criou um protocolo maravilhoso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa necessidade, sobre quando com as varizes na perna a gente investiga as varizes pélvicas, né, como que existe essa interface entre o trabalho do ginecologista e obstetra com o trabalho da gente da vascular, quando que um encaminha para o outro, como que a gente pode fazer. Um beijo, Fanilda, maravilhosa. E vamos tirar todas as dúvidas que vocês mandaram na caixinha, tá? Lícia, quando você entrar, se você estiver aqui, já manda um oi aqui pra mim, que aí eu já consigo te puxar pra gente já ir começando a nossa live, tá? Tô só esperando ela entrar, aí a gente já vai iniciando. Uma das perguntas que me perguntaram bastante era se quem tinha varizes nas pernas podia ter varizes pélvicas. A Fanilda e juntamente com o Pelvic Team, né? Então, assim, existe um grupo de vasculares que são especializados mais na parte de exame de Doppler vascular, um grupo de meninas maravilhosas que criou um protocolo, né? E a família juntamente com elas, eles fazem a divulgação da importância de se estudar as varizes pélvicas, né? Então, muitas vezes, muitos pacientes que têm varizes na perna, e é uma das coisas que a gente vai falar aqui, tem varizes pélvicas também. E aí acaba que a gente não acaba investigando, esses pacientes eles não têm uma resolução desses quadros. E o quanto é importante a gente saber esses pontos de fuga e os pontos de refluxo para a gente poder tratar, né, mais corretamente esses problemas. Deixa eu ver aqui mais uma vez se ela está online. Ainda não, ainda estou aguardando a Alicia. Pior que eu não consigo mandar uma mensagem para ela, porque eu estou aqui no online, no computador, no celular. Mas eu já tinha conversado com ela há um pouquinho de tempo atrás e ela já estava entrando, tá? Mas a gente pode ir conversando sobre isso. Então, eu vou iniciar também falando sobre a Ven Week, né? Então, semana que vem é a semana oficial da Ven Week, Semana das Veias. O que é isso, Natália? A Semana das Veias é uma semana onde a gente tem atividades pelo mundo inteiro para conscientização da importância das doenças venosas e linfáticas, tá? É uma semana que foi criada pela Fundação Vivum, né, que é uma fundação conhecida no mundo inteiro, e aí a gente vai criando essas atividades pelo mundo inteiro para poder aumentar o conhecimento e a conscientização por essas doenças que são tão prevalentes, tá? Eu já vi que a Alice entrou aqui, e aí agora eu vou adicionar ela para a gente já ir começando. Vamos ver, já chamei. Olá! E aí? Tudo bem?
Só assim pra gente se ver, né? Não, a gente marca uma live Não e aí a gente é? se vê. Não é? É mais fácil se ver por aqui pela live do que normalmente no dia a dia da vida. É, exatamente. Na correria, né? Não, eu vou te apresentar mais uma vez. Eu estava apresentando antes de você entrar. Então, para quem está chegando agora, essa é uma das lives da Vein Week, que é a Semana da Veia, uma semana mundial que a gente faz conscientização sobre a importância do conhecimento das doenças venosas e linfáticas, que são super prevalentes no mundo inteiro e que acaba que muita gente da população não conhece, né? E até mesmo outros profissionais de saúde acabam não tendo muito contato. E essa é a função dessa semana. Ela sempre vai ocorrer na semana do Dia Mundial da Saúde, né? Da OMS. E aí, essa semana caiu na semana da Páscoa. E uma das atividades, um dos pilares, é essa conscientização da importância do trabalho multidisciplinar, multiespecialidades. E isso que a gente vai conversar com a Alicia hoje. O que a ginecologia tem a ver com a vascular? Porque muita gente me perguntou aqui, nada a ver, nada a Nada a ver. A ver. gente vai saber que não é tão nada a Não ver, é não, que tem assim. coisa Não é assim. assim. Então, a Alice é uma super profissional, graduada na Universidade Federal do Maranhão, foi minha veterana querida, fez residência em ginecologia e obstetrícia no HU e fez pós-graduação em reprodução humana pelo Instituto Serpentiário de SP, ou seja, uma super referência para conversar aqui com a gente, tirar todas as novas dúvidas, né, Alice? Então, deixa aqui você dar o seu boa noite, né? E para a gente começar a nossa conversa. Boa noite. Saudade ainda dos tempos, né, da acadêmica, que a gente viajava para São Paulo para fazer curso de cirurgia experimental, né? Quando a gente ainda não queria nada da vida, né? Só estudar. Mas, sim, gente. A gente fez. Essas lives são tipo a live da Lacema, né? Se você perceber, foi o Ricardo, é você, tem Tassiana e a Letícia. Aí ele até falou assim: é as lives da Lacema. As lives da Lacema, só o povo da Liga. Mas, enfim, pessoal, estou muito feliz de estar aqui para discutir um tema muito importante. É uma coisa muito comum, na verdade, que a gente vê muito em consultório. E é uma coisa que a gente não é muito difundida, não é muito falada, até porque as pessoas não têm tanto conhecimento sobre o assunto e muitas vezes até passa despercebida, ignorando os sintomas e que isso é uma coisa que pode acontecer, que muitas profissionais sequer pensam nesse assunto. Não é uma coisa que é cogitada, né? A questão das varizes pélvicas. E a gente precisa ter mais... Essa semana é extremamente importante, que é preciso que os profissionais tenham mais consciência de que esses problemas, eles existem e que eles precisam ter atenção sobre eles e que eles precisam ser tratados, né? Adequadamente. Porque às vezes a gente fica muito na mão da gente, tentando descobrir o que está acontecendo e de repente o problema está bem ali, tão simples, tão básico, e a gente acaba não vendo, né, o que está acontecendo. Com certeza. Lícia, então, já para a gente, né, ser bem cirúrgico, já que somos duas cirurgiãs, bem objetivo, exato, né? Quando que o vascular manda, uma das perguntas que a gente vai ter em todas as lives é quando o vascular manda para tal especialidade de volta, né? Então, assim, quando que o ginecologista manda para o vascular? E aí eu vou responder o contrário, né? Quando que o vascular manda para o ginecologista, né? Quais são essas doenças que têm essa interface, né? É só varizes pélvicas? Meu Deus, tem varizes no útero? Onde é que essas varizes? Ela é no útero, perto do útero, ao redor do útero? O que a pessoa sente quando ela tem varizes pélvicas? Como que ela pode desconfiar? Tem a ver ter varizes na perna e na pelve também? Na verdade, o que acontece é que, às vezes, a gente encontra no nosso consultório um problema muito comum, que é a dor pélvica, né? Muitas mulheres, eu arrisco dizer que 90% das mulheres sentem ou já sentiram dor pélvica na vida. Seja por cólicas menstruais, seja por sensação de peso na pelve. E isso é muito, muito, muito frequente. E a principal queixa do nosso consultório é dor pélvica. E quando a gente vai investigar, algumas vezes a gente se depara com a questão das varizes pélvicas. E, na maioria das vezes, o paciente, quando ele chega para nós e a gente vai fazer a investigação através de exames, a gente descobre que um exame simples de nosso, às vezes, é a ultrassom transvaginal. E no que a gente solicita uma ultrassom transvaginal, o paciente já volta do ultrassonografista muito preocupado. Doutor, estou com uma coisa que eu não sei o que é. Estou com varizes pélvicas. E
o que a gente pensa, né? O que elas pensam? Elas veem as varizes na perna e imaginam exatamente como seriam as varizes ali naquele local, naquela região. Isso é uma coisa que preocupa a gente pelo fato da dor. Geralmente, a paciente que tem as varizes pélvicas, elas sentem muita dor. Elas sentem uma sensação em peso e muitas vezes a gente não consegue fazer um tratamento adequado sem descobrir exatamente a causa. Esse é o principal fator que faz a gente mandar o paciente para o vascular. Porque a gente sabe que existem tantas varizes pélvicas de forma primária e secundárias, e a gente, quando chega no consultório, a gente fica sem um direcionamento. Então, a gente precisa, primeiro, ver o que está acontecendo, se ela tem varizes pélvicas, por quê, qual seria a causa básica primeiro. A gente manda para fazer uma investigação e caso, depois que essa paciente volta, aí sim, a gente vai ver. Se é um problema que eu consigo manejar de forma apenas clínica, a gente faz o manejo no consultório. Mas a gente sabe tudo, né, que algumas vezes isso é cirúrgico. E isso, muitas vezes, inclusive, prejudica a parte ginecológica no sentido de todas as mulheres em menacme, que é na fase de engravidar, quando a gente já pega uma moça de 30, 35 anos, sem filhos, já com varizes pélvicas, com desejo de gestar, com desejo de gravidez, a gente já fica preocupado. Principalmente se uma das vias de parto desejada dessa mulher for a cesariana. Porque a gente sabe que a gente vai precisar seccionar esse útero, né? Na hora do momento da cirurgia, de fazer a cesariana. E isso não deixa de ser um risco para ela, porque sangra muito. E é preciso que a gente trate, que a gente resolva, que a gente descubra a origem, para que a gente consiga saber por onde seguir, onde estamos caminhando com aquela paciente, para que a gente consiga orientar essa mulher até no futuro gestacional dela. Com certeza. E falando assim, já ao contrário, né? Quando que já aconteceu às vezes comigo, da paciente fazer um check-up e descobrir, né? Então, um dos pontos que é importante a gente frisar aqui, que no ultrassom transvaginal, que é um exame super simples, dá para identificar as varizes pélvicas, né? E às vezes fez esse ultrassom por um check-up e tudo, e vem descobriu varizes, falou assim, varizes é do vascular. E aí passa em consulta, e aí muitas vezes, algumas vezes, né, é assintomático. Então, nesses casos desses pacientes que têm isso, ou que tem uma dor pélvica, lembrando que a dor pélvica, você sabe, ela é multifatorial. E é a coisa mais desafiadora que nós, como os vasculares, temos, é em explicar para o paciente que essa dor pode ser das varizes pélvicas e provavelmente uma porcentagem dessa dor mas geralmente essa paciente ela também tem endometriose, ela também tem outras coisas que podem contribuir para esse quadro, né, de dor pélvica, e que ela ficar ciente de que se não a dor pélvica dela não for só das varizes pélvicas, quando a gente faz o tratamento, obviamente não vai sumir, né? Não vai melhorar, mas não vai sumir completamente, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Essa é a minha maior dificuldade da gente alinhar. Então, é preciso de uma conversa com o paciente e com a ginecologista desse paciente bem alinhado antes da gente indicar uma cirurgia, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa mais invasiva. Hoje em dia, a gente tem tratamentos que são endovasculares, né? Minimamente invasivos. Então, uma das perguntas, até vi aqui, ó, pode operar? Arranca essas vezes? Na perna a gente arrancava, né? Fácil, Mas arranca. né? Mas lá a gente não arranca, não. A gente Até pode... porque é uma vascularização importante, né? Ali, esses vasos que vão Exatamente. nutrir esse útero, tem vasos que são extremamente importantes, e aí a gente precisa avaliar risco-benefício de fazer um tratamento cirúrgico para essa paciente, e a gente pode muitas vezes fazer porque essa dobradinha do ginecologista com o vascular ou o angiologista, a gente pode estabelecer tratamentos clínicos em conjunto, né? E que a gente vê muito nas mulheres, a gente consegue, pelo menos, minimizar os efeitos fazendo o tratamento hormonal. A própria ovulação da mulher, ela já impõe à pelve um aumento da vascularização. E com esse aumento dessa vascularização, a mulher que já tem a predisposição a ter varizes pélvicas, isso aí vai piorar.
esse período, então, vai ser um período, no período que a mulher está ovulando, vai ser um período que ela vai sentir mais peso. Às vezes, elas não conseguem nem distinguir exatamente o que estão sentindo. Porque muitas vezes não é dor. E a gente pega muito isso, demais. Doutora, eu estou sentindo desconforto, um peso, é uma dor, às vezes, que é na própria relação sexual. E ela faz exames, como tu disseste, que é diagnosticado na ultrassom, mas muitas mulheres a gente ainda vê que não consegue, a gente não consegue fazer o diagnóstico, às vezes, no exame de ultrassom. E a gente vê que a mulher rola com doença inflamatória pélvica, que é o que normalmente se dá como diagnóstico para dor pélvica, e a gente não consegue. É uma briga para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E aí a gente conseguir fechar esse diagnóstico, para a gente efetuar um tratamento eficaz, tipo assim, é um ganho enorme para uma paciente. Né? Às vezes um tratamento simples de deixar a mulher sem ovular, porque anovulatórios mesmo, porque quando a gente usa os anticoncepcionais, que são os anovulatórios, que é a terapia hormonal que a gente pode utilizar nesses casos, ela tira da pelve esse excesso de vascularização, porque os vasos dessa região, eles vão drenar ali toda a região pélvica, a região da pele, então a sobrecarga nessa região é muito grande. E a menstruação, nesse período, os ovários precisam de uma circulação venosa maior no período da ovulação da mulher. E até para a própria questão do sangramento menstrual, para que crie aquele sangramento menstrual que vai ser feito através da vascularização ali das artérias espiraladas do útero, precisa que essa vascularização do útero seja grande. E isso aumenta muito mais para as mulheres que têm esse problema de dilatação venosa. E essa dilatação venosa precisa ser resolvida. Porque se ela não for resolvida, a mulher não for diagnosticada e não for resolvido, essa mulher vai sofrer com dores pélvicas, e aí fica difícil a gente conseguir deixá-la livre da dor. E a gente vai acabar indo para uma linhagem mais, pensando mais em endometriose, porque hoje, quando se pensa em dor pélvica, estou sentindo dor na pelve, é endometriose. Né? A primeira coisa que se pensa, mas nem sempre se investiga que a endometriose, quando ela não é encontrada, precisa ser realizado outro tipo de investigação para que a gente consiga diagnosticar talvez umas possibilidades. É preciso pensar, né, que existe as varizes pélvicas que podem estar incomodando e causando dor nessas mulheres. O que vocês costumam pedir, além quando vocês chegam com essas pacientes que chegam com diagnóstico já ultrassonográfico de varizes pélvicas, vocês costumam pedir outros exames, como a angiorressonância, um ecodoppler, para fazer um... Eu gosto de pedir, Alicia, sempre uma angiotomografia do abdômen para a gente investigar essas causas genéticas. Então, existe uma síndrome, né, que é a compressão da veia renal. Então, que a gente chama de quebranoses, né? Então, o que acontece? A veia, a gente tem a aorta que fica dentro da barriga e ela passa assim, e a mesentérica, ela sai para frente. E nesse ângulozinho, entre elas, passa a veia renal esquerda. E aí, em algumas pessoas, esse espacinho, ó, é bem apertadinho. E aí faz como se fosse, sabe? Por isso que o nome da síndrome é quebra-nozes. Como se fosse um quebra-nozes mesmo. As duas artérias saem muito perto e elas esmagam a veia. E aí elas vão fazer... isso aí pode ser uma causa, né? E aí elas vão fazer tanto um aumento da pressão venosa no rim, que pode dar hematúria, pode dar os sintomas dessa parte renal, como também podem, por conta da gonadal que vai drenar lá na renal, fazer varizes pélvicas, né? Fazer uma dilatação naquela região. E aí, se a gente faz o tratamento, aí a gente também acaba avaliando se a gente vai fazer uma angioplastia nessa veia renal, né? Então, tem essa possibilidade também. Nessas tem a questão da ilíaca também, né? Também temos as compressões ilíacas. Outra coisa que a gente acaba investigando e que agora, na verdade, está muito em evidência, né? A Fanilda entrou aqui. A Fanilda, ela é uma vascular que ela é muito, né, assim, referência no Brasil inteiro na parte de Doppler vascular.
e ela montou um grupo chamado de Pelvic Team, né, que é o time pélvico, ou seja, ela é palatina falando da importância da gente investigar quando a gente faz um Doppler de membros inferiores e vê varizes, dependendo da localização das varizes, dependendo das áreas de refluxo dessas varizes, que existem pontos de refluxo que vão para a pelve, de a gente investigar as varizes pélvicas também. Então, de isso ser uma prática normal na gente nos vasculares. Ainda não é, mas a gente está mudando esse paradigma, é uma coisa assim bem nova, e eu acho bem legal também que aí a gente tem essa possibilidade, já está existindo novos treinamentos, então eu acho que os vasculares da nova geração já vão sair com esse treinamento, de às vezes ficarem em dúvida, e aí como a gente tem um aparelho ali também já fazer o transvaginal, e aí conseguir diagnosticar essas varizes, e a gente fazer tratamentos que sejam mais eficientes, tanto para a nossa parte das pernas da vascular, mas como encaminhar e ter essa relação mais próxima com os ginecologistas que acompanham essas mulheres também. Eu observo muito, que tu falaste das pacientes assintomáticas, né? Às vezes as pacientes chegam realmente assintomáticas, sem sentir nada, é um achado de exame. Todas as vezes que eu pego pacientes que já vêm, por exemplo, de controles anuais, porque a gente faz que a ginecologia faz controle anual. Sim. E às vezes eu pego os pacientes que já têm diagnóstico há 2, 3 anos, e esse foi uma paciente que chegou para mim, já tinha quase 5 anos que ela vinha fazendo controle e ela tinha varizes pélvicas. E quando eu olhei o exame dela, eu perguntei, mas tu já foste investigada? Você já procurou um vascular? Porque como tem essas outras possibilidades que talvez precisa ser resolvida, e tem tratamento, a paciente não foi, diz que é normal. Como eu não sinto nada, é normal eu ficar sem fazer nada. E isso complica bastante. Uma dessas pacientes, inclusive, engravidou. Já tive algumas pacientes desses casos. Uma dessas pacientes chegou para mim já na gestação e ela já tinha um histórico de varizes pélvicas já em outros exames que não foram diagnosticados. Né? Que na verdade não, perdão. Foram diagnosticados, porém não foram tratados. Não foram enviados para o vascular, ou sim, foram tratados como apenas tratamento só, como eu diria, só de observação anual. E o que acontece? Uma dessas pacientes que engravidou, no decorrer da gestação dela, ela começou a desenvolver varizes na região genital. E essa paciente, uma vez ela me ligou, doutora, apareceu uma coisa aqui na minha vagina roxa, eu não sei o que é. Ela foi no consultório, quando eu fui olhar, fazer o exame pélvico, ela não conseguia enxergar por conta da barriga, ela tinha inúmeras varizes genitais. E eram varizes de grosso calibre, varizes assim que por pouco elas iriam romper e trazer uma complicação para aquela paciente. E aí a gente vai ver, era uma paciente que já tinha um diagnóstico antigo, que já poderia ter tratado, já poderia ter tido um tratamento eficaz antes de se programar para uma possível gestação, mas ela sofreu com dores na região pélvica por conta dessas varizes que não foram devidamente tratadas no período ante-gravidez, antes de gestar. Isso é uma preocupação muito grande da gente. E por isso é que, assim, eu tô achando, quando tu me chamaste para fazer essa live sobre varizes pélvicas, nossa, eu disse, gente, isso é um assunto que é preciso que as pessoas tenham, dê importância para esse assunto, porque precisa ser visto, precisa ser tratado, é preciso que haja uma troca de figurinha realmente muito intensa entre nós, entre o GO o pessoal da hematologia, da angiologia, para que a gente consiga tratar essas mulheres de forma eficaz, para que elas não venham a sofrer consequências de dores pélvicas relacionadas a varizes. E só lembrando, né, como você mesmo falou, no período anterior, né, quando chega na gestação e aí, né, as varizes ficam maiores, né, ou acontece que no caso dessa paciente, a gente fica meio que de mãos atadas, né, porque nesse paciente a gente não vai fazer nada invasivo nesse período, né, de jeito nenhum, a não ser que ocorra uma complicação, a não ser que ocorra um sangramento, tudo, a gente acaba sempre prezando pelo menos invasivo, né, então assim, conservador. Exatamente, sempre me perguntam muito isso em relação às pernas, né? E é a mesma coisa também. Então, assim, os tratamentos das varizes, por que piora tanto? Primeiro, porque a mulher, ela está exposta àquele
pool de hormônios, né? Os hormônios lá em cima, a gente sabe que o estrogênio faz venodilatação, a parede da veia, né? Acaba tendo a parede da veia que ela fica mais dilatada. Fica E mais além dilatado. com o crescimento do bebê, né, com a evolução da gestação, o útero ele vai crescendo e esmagando todas as estruturas que ficam dentro do abdômen. Então, o sangue ele tem mais dificuldade mesmo de voltar. Então, por isso, elas tendem a dilatar mais. Mas a boa notícia é que depois que o bebê sai, elas diminuem de calibre. Não, isso foi uma preocupação muito grande dessa paciente, porque, tipo assim, a vagina dela ficou tomada. Ela, doutora, minha vagina nunca mais vai ser igual. Eu vou ficar com essas varizes horrorosas na minha vagina. Assim, não, calma. Vai voltar tudo. Tu vai ver que depois de um tempo, tu vai estar com tua região genital renovada. Eu só preciso de 6 meses para que isso aí volte. E, de fato, voltou, ficou... Aí, sim, após a gestação, ela iniciou um tratamento para a questão das varizes, porque ela pensava em engravidar outra vez, e aí já foi atrás de tratamento. Essa era uma paciente que a gente fez cesariana. Agora, tu imagina o sufoco que foi a gente realizar uma cesariana, porque assim, quando eu já fui para essa cirurgia, eu já fui preparada. Nossa, o que será que a gente vai encontrar nessa pelve quando a gente abrir? Né? Porque se eu estou vendo que a região genital dela tá dessa forma, o que será que vai acontecer quando eu chegar perto desse útero? E, de fato, um útero extremamente difícil de acesso, varizes de grosso calibre por todo lado, que a gente teve que ter todo um cuidado para acessar esse útero, para minimizar a questão de complicações e sangramento para ela. No final deu tudo certo, mas, tipo assim, é uma coisa que poderíamos ter nos preocupado antes, né, de resolver. Então, é por isso que esse é um problema que deve ter atenção para essas mulheres. Inclusive, eu acho que foram umas das perguntas, né? Tipo assim, eu tenho varizes no útero, é ruim? Se é ruim, né? Se dói... Não, e tem uma outra aqui, que eu acho que era uma estratégia eu fiz, eu tenho e nunca fizeram nada. Assim. Eu tenho e nunca fizeram nada. Tudo bem ser assim, né? É exatamente isso que a gente acabou de dizer, né? Porque, então, de fato, é porque assim, a maioria das pessoas pensa que é tranquilo, que, tipo assim, de fato é só uma varize. O que eu vou fazer com a varize? As varizes na perna, a mulher vai por tratamento estético. Algumas pensam dessa forma, vou por tratamento estético, porque a minha perna não tá legal, eu preciso que a minha perna esteja melhor. Mas a gente sabe, né, Natália, que não é só questão de estética que importa para isso, né? É qualidade de vida. É uma doença que, assim, a gente até brinca que a chance de você atender uma pessoa com varizes, qualquer pessoa, qualquer médico, é a mesma chance de jogar uma moeda para cima, é 50%, tá? E quando a gente fala em relação a pacientes que sejam assintomáticas ou aquelas que têm os quadros de varizes mais iniciais, pode subir para 80%. Então, é muita gente, é muita mulher. Então, a chance de ter varizes pélvicas concomitante, né? Pode acontecer sim, e precisa ser investigado. E aqui respondendo outro, né? Quais são os sinais, quais são os sintomas, né? Se dói muito, pode doer muito sim, Lícia respondeu, né? E eu acho que um dos principais é a dor pélvica, aquela sensação de peso, né? Uma congestão. Eu vejo que elas queixam muito disso, assim. É que nem o peso nas pernas. Minhas pernas pesam 1 tonelada. E aí eu acho que essa sensação só que na pelve, né? Só que na pelve. E queixam muito. Se torna pior quando está associada à dor na relação, porque perde a qualidade da vida da paciente, já reduz muito, porque prejudica a questão do cerne do casal, né? Porque às vezes vem casais, chega para mim, doutora, eu não consigo nem triscar nela, porque ela sente dor. Eu não consigo chegar perto dela, porque ela sente dor. E é complicado chegar e dizer assim, não, calma, tem um pouquinho de paciência. Ela tá só com umas varizes pélvicas. Ele resolva. As varizes não tem que dar na perna, tá dando no útero também, tá prejudicando. É importante também, e bom e animador que vocês saibam, quem está aí assistindo, que tem solução, que tem tratamentos. Nem todo mundo vai ser cirúrgico, né, não, Lícia? Bastante gente a gente vai... Não, bastante gente a gente consegue fazer tratamento clínico. E para aquelas pessoas que precisarem, que tiverem as veias muito dilatadas, que tiverem essa programação
que tiverem essas síndromes, essas compressões, a gente pode sim fazer e de forma minimamente invasiva, né? Então, geralmente a gente vai embolizar essas veias. O que é embolizar? A gente vai encher ela, ocluir elas com algum material. Ou a gente vai colocar um esclerosante, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente faz na perna, que a gente injeta uma substância para inflamar a parede da veia para ela fechar, ou a gente vai lá e coloca mesmo tipo umas bolinhas, né, umas microesferas, ou a gente fecha essa comunicação para que essa veia lá que não está funcionando, ela fique fechada. Ah, Natália, e aí, para onde meu sangue vai voltar? Pelas que estão boas, né? Então, assim, é mais ou menos a mesma lógica de quando a gente faz um tratamento cirúrgico nas pernas. A gente não vai fechar todas as veias, não pode fechar toda a via de drenagem da pelve, mas a gente vai estudar aqueles pontos que são chave, né? E que são a origem daquele refluxo, e essas sim a gente fecha e as outras a gente mantém abertas. Porque eu brinco que nas varizes é assim, todo mundo, sabe aquela avenida principal, mas ela mas ninguém nunca procurou outro caminho, certo? Se a gente fecha aquela vida, os carros eles vão achar outro lugar, que são as outras vezes. Então, às vezes, vai ter uma estimulação daquela circulação colateral e aí sim você tem uma melhora importante dos sintomas dessas pacientes, né? Então, assim, vai ter veia para voltar, porque eu não sei se chegam a te perguntar muito, mas é uma das perguntas mais prevalentes do meu. Doutora, e agora? Vai voltar por onde o sangue? Uma das coisas, para te ter uma das coisas é essa, e outra das coisas é o medo. Porque, às vezes elas não procuram quando a gente indica, porque a gente, olha, talvez você precise de um procedimento cirúrgico. Mas muitas vezes elas não procuram por medo. Mas é um procedimento extremamente simples, não é, Natália? É com anestesia local que se faz a maioria, ou você precisa mesmo para centro cirúrgico? Como é que, porque assim, eu gostaria de entender um pouco desse procedimento. É como se fosse, por exemplo, o famoso cateterismo, Sim. sabe? Aquele exame que as pessoas fazem para o coração, que só tem um furinho na virilha. Então, é basicamente dessa mesma forma, só que é outro caminho, outro canal que a gente vai fazer. Então, não é no centro cirúrgico, é numa hemodinâmica, que é uma sala que bem parecida com uma sala de centro cirúrgico, mas que ela tem um aparelho de raio-x. Então, é uma cirurgia que a gente faz com raio-x ao vivo. Então, tudo que a gente vai e a gente vai operando e navegando por dentro da veia. Então, no final, é muito rápida a recuperação, porque no final das contas, independente de tudo que a gente fizer lá dentro, a paciente vai sair com um furinho na virilha, com um furinho no braço, dependendo da via que a gente escolher. Então, a gente navega com esses materiais tudo por dentro das veias. E a gente consegue fechar elas e o paciente consegue ir de alta para casa no outro dia. Geralmente são bem tranquilos as recuperações de varizes pélvicas. Quando é mioma, aí já é outra história. Mioma, né, que geralmente a gente também faz embolização de miomas, aí essa dói um pouquinho, e aí precisa ficar... É anestesia local mesmo, né? O paciente fica acordado o tempo todo. Pode ficar, né? Assim, aqui eu não gosto. Eu prefiro que o paciente tenha uma sedaçãozinha, mas só uma sedação e anestesia local. Né? Não precisa de... É uma sedação só para conforto. Eu acho que, por exemplo, às vezes o paciente ficar acordado e vendo toda aquela coisa, eu acho que ele fica ansioso. Tem gente que não gosta. Eu não gostaria em mim, entendeu? Eu gostaria de dormir, então eu faço dormir. Não, nem eu. Mas quando eu fiz meu treinamento em São Paulo, que as coisas têm que ser assim, o paciente tem que ter algo. Muitos fazem só com anestesia local e pode ser feito, tá? Mas eu prefiro fazer com a sedação, né? E eu acho que dá mais conforto para o paciente, mas consegue ir de alta no dia seguinte, bem tranquilo, e depois ficar acompanhando, né? Aí vai depender do que foi feito. Se foi feito só embolização, se foi feito stent. Tomar cuidado também nessa programação de stent nessas pacientes que vão operar, porque é um stent que fica lá na veia renal. E aí depois, com a gravidez, o útero pode ir lá e amassar esse stent. Então tem que fazer um segmento dessas pacientes. Muitas acontece isso, né? Faz aí depois engravida novamente, mas a gente faz esse acompanhamento, né? E nas que não acontece nada, fica tudo tranquilo, mas na que acontece que o útero amassou, né? Que amassou o stent, aí a gente consegue ir lá com um balão e reabrir de novo. Mas tudo minimamente invasivo, né? Então, hoje a gente tem opções, não, eu brinco assim, não tem desculpa. Desculpa, mas não tratar. Não tem desculpa. A gente tem opções minimamente invasivas, né? E que a gente consegue manter
né, manter o útero, melhorar a qualidade de vida, sem aquela recuperação de, eu tenho que ficar muito tempo deitada, eu fiquei com um corte muito grande na barriga, né, com um furinho e com uma recuperação, assim, de uma semana você já está de volta às suas atividades. Tem algum critério, Natália, para a gente fazer, para vocês fazerem essa cirurgia? Tipo assim, nessa condição X, a paciente não responde ao tratamento clínico, tem que ser tratamento Isso, cirúrgico. aí a gente vai olhar as medidas dessas veias, né? A medida da veia gonadal, se ela tiver com um calibre muito dilatado, daí a gente vai embolizar ela, né? E outra coisa que a gente pode julgar é essa decisão juntamente com o GO. Isso, e com o GO, assim, se ele falar assim, olha, ainda não está no critério, mas assim, ela tem programação de operar, é uma paciente que vai fazer FIV e que pode engravidar de uma gestação múltipla, que aí é mais ainda, né? Uhum. E aí a gente pode programar esse tratamento. Nesses pacientes que têm estenose renal, para a gente poder colocar o stent. Antes colocava o stent todo mundo, hoje já está caindo mais isso. Hoje a gente já é um pouquinho mais... como que eu posso dizer, um pouquinho mais conservador nessa parte de colocar um metal dentro da paciente, a não ser que seja estritamente necessário. Então, às vezes, a gente só emboliza a veia gonadal e deixa a veia renal ali e aí avalia, a não ser que seja uma estenose muito importante, e aí, senão, a gente tenta ser o mínimo invasivo possível. Entendeu? Hoje em dia é isso que a gente está tentando, né? Então, no começo, quando a gente acaba descobrindo cirurgias novas, a gente acaba fazendo bastante, depois a gente olha, opa, não é assim, não é para todo mundo e dá para ficar mais tranquilo, né? Outra síndrome de compressiva, que não é de varizes spell, que pode também dar, e que pode dar trombose, é a May Turner, né? Que é o Cockett-May Turner. O que é? É uma compressão da veia ilíaca esquerda, né, que pode ficar comprimida pela artéria. Então, novamente, elas têm o seu espacinho, mas às vezes a artéria danada, ela vem e esmaga a veia. Ela tem uma posição mais atrás e ela começa a esmagar. E aí fica uma pressão venosa aumentada. E aí isso pode dar varizes na perna esquerda, isso é uma das localizações que pode ocorrer essa compressão, ou também pode predispor à formação de trombose nessa região, que é uma trombose da veia ilíaca, que é uma trombose bem extensa, que vai cursar com muitos sintomas, né? Um inchaço absurdo na perna, que vai desde a raiz da coxa, né? E aí, nesses pacientes, a gente vai julgar também se a gente vai fazer só o tratamento clínico com anticoagulante ou se a gente vai lá, aspira esse trombo e coloca um stent naquela localização. Como eu estou dizendo, antigamente, descobria, né, a síndrome compressiva era stent em todo mundo. E a gente viu agora que não tem essa necessidade. Existem muitas síndromes compressivas que elas são por conta da gravidade. Inclusive, a Funida que estava aqui podia falar também. Então, muitas vezes a gente faz o Doppler deitado, faz a tomografia deitada, a paciente é bem magrinha, e aí a veia aparece bem comprimido. Mas quando ela fica sentada ou fica em pé, essa compressão não se mantém. Ela pode se manter ou não se manter. Naqueles pacientes que ela não se mantém, não tem justificativa não tem justificativa a fazer. Então, foi visto que isso acontecia em muitas pessoas, né? Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de parcimônia para a gente indicar um tratamento mais invasivo e colocar stent nesses pacientes, entendeu? Mas pode ser necessário. Lembrando que essa compressão, ela ocorre mais na esquerda, mas pode ocorrer na direita, ela tem outros pontos, tem vários pontinhos de compressão, e é isso que a gente acaba investigando quando a gente pede uma angiotomo nesses pacientes. Porque muitas vezes eu pego paciente com dor, que a gente diagnostica as varizes pélvicas, e na hora que às vezes a gente mesmo trata, né? Trata com anti-inflamatórios, flebotônicos, e a paciente não se liberta dessa dor de jeito nenhum. E o tempo todo a gente encaminha para o vascular, e às vezes a gente é insistente que ela vá, porque mulher sabe que vai no ginecologista, mas tem uma grande resistência, às vezes, de procurar outros médicos para o restante dos outros problemas que precisam ser avaliados. E teve uma paciente que foi uma briga muito grande, porque ela teve uma gestação
que ela sofreu bastante com essa questão dessas varizes pélvicas. Foi orientada, na hora que terminou a gestação, eu orientei. Vamos procurar um vascular, vamos resolver isso daí. Ela, não, doutora, só me ajude com a dor, me ajude o que eu faço, que vai dar certo. Eu ainda passei flebotônicos, eu ainda passei anti-inflamatórios, e eu resolvi o que eu pude. O paciente voltava com dor o tempo todo. Eu disse, se você não for procurar uma avaliação para saber se essa terapia que você precisa vai além da questão apenas clínica, você não vai conseguir se libertar. Então, acho que para as mulheres que estão ouvindo, se tiver alguém que realmente tenha a sensação de peso, tenha a sensação de dor, e que já alguma vez já fez algum exame que diagnosticou, que realmente saber que é importante que vá procurar, peça a opinião do ginecologista e vá também procurar uma opinião de um vascular sobre a questão do melhor tratamento para o seu caso. E eu acho também nisso aqui, e é o importante dessa live, é justamente a importância que é de ter essa relação, né? Então, por exemplo, chegou um paciente aqui que tem varizes pélvicas e que eu olho quem é o ginecologista, telefone e vou ligar. Mas o que essa paciente está sentindo? Para ter essa conversa. Vocês conhecem o paciente. Então, assim, a gineco, para a mulher, é a médica da paciente. Ela é a médica que ela procura por tudo. Pela dor no pé, pela dor na unha. Ela vai lá e ela... naquela... Não é não? E às vezes elas ficam querendo que a gente resolva tudo. Eu acho impressionante. Teve uma paciente que chegou assim, doutora, deixa eu lhe dizer, eu tô com um problema aqui na minha coluna, saiu um negócio aqui na minha pele, e eu fiquei olhando, ela falou tudo menos nada de ginecologia. Aí eu olhei pra ela, ela terminou de falar todas as queixas dela. Eu e ginecológico. Ela tá fazendo alguma coisa? Não, ginecologia é essa rotina. Mas tem essa coisa assim, o paciente, ele escolhe um médico que ele chama, ele gosta de ter dono, né? E tem paciente meu que fala isso. Ô, doutor, é a senhora que vai cuidar de mim? É a senhora que vai ser a minha médica? Quando eles falam isso, eu já sei. Eu já sei que eles não querem que eu trate só as artérias, né? Que geralmente são pacientes mais crônicos, diabéticos. Eles querem poder falar assim, ah, não, isso é outra coisa. Ou até mesmo para orientar, né? Falar assim, não, olha, isso aqui não é comigo, mas quem vai te ajudar é o neuro nessa parte. E aí, justamente, cabe a gente, né, falar para eles assim, olha, a gente vai resolver aqui o máximo que der, gente. Mas tem coisas que a gente precisa de ajuda. Não, tem coisas que eu nem me arrisco a tratar, porque eu sei que se eu tratar, ele não vai procurar o especialista. Exatamente. Ele não vai. Pois é. Então, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Acho que mais ou menos todas que mandaram, né? A gente acabou nessa nossa conversa bem informal, respondendo que exame, que é a ultrassom transvaginal, né? Se tudo bem não fazer nada, então, na verdade, não é não fazer nada. Às vezes, o tratamento clínico, ele sim pode deixar o paciente sem sintomas e pode fazer uma manutenção, né? Importante, então, não é todo mundo que vai operar, é uma pequena porcentagem, e aí essas a gente consegue definir sim. Quem que trata essas varizes, então, é que a gente está definindo aqui em conjunto, tá? Às vezes vai ficar lá com a Alice e não vai precisar da minha abordagem, mas quando precisa de uma abordagem, geralmente é o vascular, né? Mais o endovascular, né? Que faz as cirurgias por endovascular. Se dói muito, sim, é uma queixa assim dessas pacientes, pelo menos as que chegam para mim, que também já chegam com caso que não respondeu ao tratamento clínico, então elas já chegam, né, assim, eu acho que fartas dessa dor. É uma coisa que piora demais a qualidade de vida. Demais. Então, imagina cada ciclo, né, menstrual, você ficar com aquela dor, você ter dor para ter relação, né, você sentir aquele peso, aquele incômodo. Então, são coisas que acaba com o humor, né? Acaba com a qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Então fica difícil, fica difícil. Ninguém consegue viver feliz com dor, né? Então, a gente tem pacientes que... O que é pior? A mulher, pelo fato dela ter dor, ela a vida inteira tem cólicas, às vezes, quando vai começar as primeiras menstruações, a gente sabe que nessas primeiras menstruações tem cólicas. Então, as mulheres, algumas acabam se acostumando a ter dor. E, às vezes, elas negligenciam problemas na vida delas justamente porque elas estão acostumadas com a dor. E isso não é bom.
Porque tem gente, não, eu só vou tomar remédio se tiver impossível. Isso não, gente. Não curta a dor. Se você sente Exatamente. dor, primeiro, descubra qual é a causa, o que está causando essa dor e vamos procurar tratar. Se essa dor não tá, é só por uma cólica, tá, mas tome um analgésico, né? Não fique esperando a dor passar. Tem problema nenhum, não faz mal nenhum. Vamos tomar, vamos procurar se tratar. Então, quando essa mulher tem dor, seja de que ordem for, procura avaliação, procura se tratar, procura fazer um diagnóstico para que a gente consiga cuidar melhor de você. E que isso seja, por exemplo, não é aquela coisa, porque quando, às vezes, até na minha residência, quando o gineco mandava, né, ou na verdade o obstetra, o vascular já falava, ai meu Deus, porque quando manda, o obstetra manda. Tá indo uma gestante aí pra ti fazer tal coisa. Ai meu Deus, pega essa gestante, aí você já fica, ai meu Deus. Mas existem também, tanto não só na parte ginecológica como na parte obstétrica, pacientes que a gente tem que acompanhar em conjunto. Pacientes trombofílicas, pacientes que fazem trombose na gestação, antes da gestação, e que a gente vai avaliar essa necessidade de anticoagulação, né? Durante a via de parto. Teve uma recentemente que eu acompanhei que fez o Clexane durante os 9 meses e que aí a gente decidiu em conjunto sobre, né, fazer a via de parto cesárea programada, porque a gente poderia suspender a anticoagulação antes, né? E fazer toda a prevenção do sangramento. E era uma paciente que já havia desistido de ficar grávida, tinha tentado várias vezes, já tinha desistido, e quando ela ficou com muito medo, ficou com medo de dar alguma coisa errada, de ter alguma coisa errada com o bebê. E depois de 9 meses nasceu uma bebezinha, uma princesa linda, e deu tudo certo. Mas é importante essa relação próxima da gente falar e de decidir junto, e de conversar, e de saber que tem essa interface entre essas duas especialidades. Então, tanto na obstetrícia como na ginecologia também, o vascular e o gineco, né, obstetra, eles trabalham juntos. É isso, a gente trabalha junto pro paciente, né? Então, o que a gente pode dizer é que, como o médico das mulheres é a gineco, então é ela que vai descobrir. Então, não deixe de fazer aquele check-up. Se tem uma mensagem final aqui. Exatamente. Estamos no mês das mulheres, né? Mês de março, mês das mulheres, mês de autocuidado, mês de procurar, né? Estamos falando exclusivamente de varizes pélvicas, mas se você tem dor na pelve, assim, é um mês de lembrança, o mês de março é um mês que é mundialmente conhecido como cuidado, que as mulheres têm que ter cuidado com a sua saúde, né? A prevenção do câncer de colo do útero, e é começando pela prevenção do câncer de colo do útero que a gente pode descobrir outras patologias que às vezes estão lá, às vezes são assintomáticas, precisam de maiores cuidados, e se a gente não for realmente cuidar da rotina, a gente não descobre o que é necessário ser tratado. Exatamente. Então, se pode, ficou uma mensagem final, além, né, de que varizes também dá na pelve, é que é importante esse check-up, você cuidar da sua saúde. Então tem que fazer o exame das mamas, tem que fazer o preventivo, né? E aí é justamente nesse check-up que a ginecologista vai fazer que a gente vai descobrir, e aí sim a gente vai trabalhar em conjunto, se necessário for, se for necessário para tratar, aí a gente consegue resolver sim. Eu queria agradecer, Lícia, demais pela sua disponibilidade. Pela sua disponibilidade. Foi maravilhoso. Essa live ela vai ficar salva e vai ficar numa publicação compartilhada no Instagram meu e da Lícia também. E ela vai para a plataforma internacional da VenWeek. Então, gente do mundo inteiro vai poder assistir se quiser, né? Eu tô vendo se consigo fazer, se consigo botar os subtítulos lá em inglês, mas estamos tentando. Mas, de qualquer forma, ela vai subir lá para essa plataforma. E eu queria agradecer bastante. Não esqueçam que semana que vem, de 3 a 9 de abril, vem Week. Nós vamos fazer algumas atividades, vamos ter aula no hospital. E essa é a segunda de 5 lives, que é um dos dias da Venue, que ele é dedicado a essa atividade de multiespecialidades, que seria a quinta-feira da semana que vem. Mas eu decidi, ao invés de fazer quinta-feira, já que é quinta-feira, quinto dia, fazer 5 lives com 5 especialidades diferentes. Amanhã tem outra representante da Lacema, que é a Tassiana, dermatologia.
Na quinta-feira, a gente vai ter uma super conversa com a Gabriela Tosta, que é uma fisioterapeuta lá de São Paulo, sabe tudo de lipedema, linfedema, de como a gente faz os tratamentos fisioterápicos. E a última live na terça-feira vai ser com a doutora Maria Letícia, neurologista, para a gente conversar sobre outras causas de dor na perna, viu? Então, muito, muito obrigada a todos vocês. Obrigada mais uma vez, Lícia, pela presença. Se você quiser, esse momento, além de se despedir, falar onde você atende, porque muito da gente que está aqui tem gente do Brasil inteiro, mas tem gente aqui do Maranhão também, né? Para falar onde que você atende. E aí essa live vai ficar disponível. Muito, muito obrigada a todos vocês. Aproveitando aqui para te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para tanta gente sobre um assunto muito importante que precisa realmente de muitos cuidados. Eu atendo aqui em São Luís, atendo no município de Pinheiro. Aqui a gente tem uma clínica, a Clínica Safira. Temos uma filial aqui em São Luís, que fica no Monumental Shopping, no 6º andar. E temos também no município de Pinheiro, que é referência ali para toda a Baixada. Então, mulheres que queiram se cuidar, que queiram fazer os seus diagnósticos possíveis, se você está sentindo dor, procura a gente que vai ser muito bom atender vocês para a gente tentar resolver, pelo menos começar a resolver antes das nossas colegas vasculares entrarem em ação. Tá certo. Combinadíssimo. Pra gente terminar, para eu fazer a live, eu vou fazer o 2, tu faz o 3, que é a Vem Week, tá? E aí a gente tem a nossa fotinho e eu bato o print aqui, ó. O 2, o 3. Isso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Lícia. Muito, muito obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau.